Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta pequena aula, nós vamos abordar alguns exercícios de cinética química, cujo raciocínio é novidade para vocês e deve ser trabalhado com todo cuidado. Vamos lá? Neste exercício, então, vamos considerar a equação em fase gasosa, 2 mol de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio produzindo 2 mols de água. Partindo-se de 2 mol de oxigênio e 5 mols de hidrogênio num recipiente de 2 litros, obteve-se a tabela que relaciona a variação do número de mols em função do tempo para cada componente da reação. Então, nós temos 0, 10, 20 e 30 segundos de reação. Observe que alguns dados do hidrogênio, do oxigênio e um dado da água, eles foram dados, mas não todos. Questão A. Complete a tabela com os dados que faltam. Bem, no momento 0 eu tinha 5 mol de hidrogênio. Após 10 segundos eu tenho 3 mol. Quanto é 5 menos 3? 2. Isso significa que sumiram, reagiram 2 mols. Como 2 mols de hidrogênio produzem 1 mol de oxigênio, 2 mols desapareceram, vai reagir, melhor dizendo, 1 mol de oxigênio. Mas como eu tinha 2 mol de oxigênio e reagiu 1 mol de oxigênio, vai restar 1 mol. De 10 a 20 segundos, reagiu 1 mol de hidrogênio. E como eu tenho 1 mol de oxigênio e reagiu meio, vai restar meio. Agora, para preencher esta lacuna, eu tenho este dado, que entre 20 e 30 segundos reagiram quanto? Ora, tinha meio mol de oxigênio e 0,25 mol do mesmo gás. Então, reagiu meio menos 0,25, 0,25. Quanto produziu de hidrogênio? Bem, a proporção é 2 para 1. Então, se 0,25 de oxigênio reagiram, vai reagir o dobro de hidrogênio, isto é, meio mol. E como eu tinha 2 mol de hidrogênio e reagiu meio, restou 1,5 mol de hidrogênio após 30 segundos. Já a água está sendo produzida. Então, observe que quanto 2 mols de hidrogênio reagem, produz 2 mols de água. Então, de 0 a 10 segundos, reagiram 2 mol, vai ser produzido 2 mol. Como não tinha nada de água, não tinha nada de produto no início, e reagiu 2, vai ficar 2 mol. Você pode falar mol ou mols, viu, gente? Porque o símbolo de mol é mol, e símbolo de unidade não tem plural. Então, quando você fala mol, está se referindo à unidade, e mols ao nome da grandeza. Pois bem, vamos adiante. Entre 10 e 20 segundos reagiu 1 mol. Como 2 produz 2, 1 produz 1. Então eu tinha 2 mol de água, mais 1 mol que foi produzido, eu tenho 3 mol. E finalmente, de 20 a 30 segundos, a quantidade de hidrogênio foi de 2 para 1,5, reagiu meio mol. Então vai produzir meio mol de água, porque novamente a proporção é 2 para 2, ou 1 para 1, ou meio para meio. E como tinha 3 mol de água, mais meio, mais está sendo produzido o produto, 3 mais meio é 3,5 mol. Para tirar a prova, eu vou pegar as quantidades iniciais e as finais. Então veja, eu tinha 5 mol que passou a 1,5, então reagiu 3,5. Quanto foi produzido de água? 3,5, porque a proporção é 2 para 2. A questão 1b pede que se identifique cada substância da reação, a mesma reação, 2 mol de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, dando 2 mols de água. No gráfico ao lado, cada curva é identificada como 1, 2 e 3, e cada uma das substâncias deve ser associada a esses números, a essas curvas 1, 2 e 3.
Qual é o grande problema do aluno? Até o momento onde você está, o aluno olha e vê 2 mol para 1 mol para 2 mol. E ele quer procurar aqui, cadê 5 para 2 para 0? 3 para 1 para 2. Eu não vejo a proporção 2 para 1 para 2, professor. Você vai ver na diferença. 5 menos 3, 2, é o que reagiu. 2 menos 1, 1. 0 menos 2, ou 2 menos 0, 2. Então, 2 para 1 para 2. É na diferença que você vê estes coeficientes estequiométricos. Pois bem, a identificação do gráfico é fácil. 1 é água, porque tinha 0 e no instante 30 tem 3,5 mol. Quem foi de 5 para 1,5 foi o hidrogênio. Então, a curva 2 corresponde à curva do hidrogênio. E quem foi de 2 para 0,25 foi o oxigênio. Novamente, se você bater o olho nesse gráfico num vestibular, também não vai aparecer a proporção 2 para 1 para 2. A proporção está na diferença, veja, entre o momento inicial e o final, reagiram 3,5 mol de hidrogênio, reagiu 1,75 mol de oxigênio e foram produzidos 3,5 mols de água. Aí você vê a proporção 2 para 1 para 2. Exercício 1C. Considerando a reação ocorrendo num recipiente de 2 litros, determine a rapidez de reação de hidrogênio e oxigênio em mol, litro a menos 1, segundo a menos 1, no intervalo de 0 a 10 segundos. Em primeiro lugar, se acostume com litro a menos 1, segundo a menos 1. Se você passar do numerador para o denominador, quer dizer por litro por segundo. Mol por litro por segundo. Mais um detalhe, taxa de reação, esse é o nome internacional. A gente fala, eu falo por vício de linguagem, eu falo velocidade de reação também. Ocorre que velocidade é uma grandeza definida na ciência como espaço por tempo. É metro por segundo, quilômetros por hora, e aqui não são essas unidades. Então, o nome velocidade não está correto. A gente usa, não está correto. O nome internacional é taxa, rate em inglês. Ocorre que taxa no Brasil é muito usado para imposto, né? Tem que pagar uma taxa. Então, é muito utilizado, eu já vi a FUVEST, a Unicamp usar várias vezes o termo rapidez de reação, que não está incorreto e é bem claro para o aluno. Aqui nós temos a mesma tabela, agora, né? Preenchida, mas sem as continhas, que nós vimos no exercício anterior. Então, vamos determinar as taxas, a rapidez de cada um. De 0 a 10 segundos, de 0 a 10 segundos. Para o hidrogênio, 3 menos 5, final menos inicial. Mas no ensino médio, vai dar número negativo, não nos interessa, nós vamos pegar o módulo. Então, dá 2 dividido por 2, que é 1 dividido por 10, que é 0,1 mol por litro segundo, ou mol litro a menos 1, segundo a menos 1. E para o oxigênio, no mesmo intervalo de tempo, eu terei 1 menos 2 em módulo, que dá 1, dividido por 2 é meio, dividido por 10, 0,05 mol por litro segundo. Mas essa segunda conta nós não teríamos a necessidade de fazer, porque a proporção que reage é 2 para 1. Então, se você já sabia que reagia 0,1 mol por litro segundo de hidrogênio, vai estar reagindo metade de oxigênio, só poderia ser 0,05. Dessa forma, qual a rapidez de formação da água em mol por litro por segundo, no intervalo de 0 segundo a 10 segundos? Então, mesmo que não tivesse sido dada a tabela, se for dada a velocidade, a taxa, a rapidez de um dos componentes, você faz uma regra de 3 usando esses coeficientes e descobre dos outros. Então, 2 mol de hidrogênio produz 2 mol de água, que está aqui. 0,1 mol por litro segundo de hidrogênio produz X. E aqui surge novamente uma coisa que os alunos estranham, se incomodam.
Puxa, professor, regra de 3 não é macaco embaixo de macaco, banana embaixo de banana? Aqui eu tenho 2 mol e embaixo 0,1 mol por litro segundo. Pois é, nesse caso pode, esta unidade repete aqui e esta repete aqui. Para que isto fique bem claro, eu vou fazer a regra de 3 mantendo as unidades. Então veja, 0,1 mol por litro segundo de hidrogênio vezes 2 mol de água dividido por 2 mol de hidrogênio. Cortam-se 2 mol de hidrogênio com... Perdão, corta-se mol de hidrogênio com mol de hidrogênio. E corta-se numericamente aqui 2 com 2. Vai sobrar o quê? Mol de água por litro segundo, que é exatamente o que você quer. A taxa de reação para a água. Então é claro que vai dar 0,1, né? O número aqui não é problema, porque 2 produz 2, 0,1 produz 0,1, claro. 0,1 mol por litro segundo. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.